Meu querido irmão, minha querida irmã, nós estamos no 16º domingo do tempo comum do ano B e hoje nós vamos meditar o Evangelho de Marcos, capítulo 6, nos seus versículos de 30 a 34. Os apóstolos se reuniram junto de Jesus e lhe contaram tudo o que tinham feito e ensinado. Para a gente poder compreender isso, nós temos que lembrar que no domingo passado Jesus enviou seus discípulos 2 a 2. Como dizia São Gregório, porque são 2 os mandamentos da caridade, os mandamentos do amor, amar a Deus e amar o próximo. Agora os discípulos já saíram em missão, agora estão voltando para contar ao Senhor tudo aquilo que havia acontecido e feito. Então o versículo 30 diz, os apóstolos se reuniram junto de Jesus e lhe contaram tudo o que tinha feito e ensinado. Ele disse-lhes, vinde a sós, para um lugar deserto e descansai um pouco. Olha a delicadeza de Jesus. Já que vocês voltaram da missão, agora eu preciso que vocês fiquem comigo, que descansem um pouco para terem forças para continuar nessa missão. Vinde a sós, sem as pessoas que vocês evangelizaram. Vinde a sós para um lugar deserto. E por que lugar deserto? Porque a própria palavra deserto vem de uma raiz hebraica, que é a mesma raiz da palavra. Então, o deserto é o lugar da palavra. Uma vez que eu já anunciei o Evangelho, uma vez que eu preguei a palavra de Deus, agora eu preciso descansar no deserto, ou seja, descansar na palavra de Deus, descansar no lugar onde a palavra de Deus vai me evangelizar. Eu dei tudo que eu tinha da palavra, agora eu preciso me preencher de novo com o silêncio e com a palavra de Deus, para que ela preencha a minha vida de novo e para que eu possa continuar a dar ao povo de Deus aquilo que eu recebi do próprio Jesus, do próprio Deus. Então, venho para um lugar deserto, porque o deserto é o lugar da palavra, onde eu vou escolher a Deus de novo, vou em silêncio ouvir a Deus e me preencher e saborear novamente com a sua palavra. E descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinha nem tempo para comer. Foram então de barco para um lugar deserto a sós. Muitos os viram partir e perceberam a intenção. Saíram então de todas as cidades e a pé correram à frente e chegaram lá antes deles. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão e encheu-se de compaixão por eles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou então a ensinar-lhe muitas coisas. Então, foram então de barco para um lugar deserto a sós, para um lugar onde não tivesse nenhuma pessoa. Como eu disse do deserto, o deserto em si, o deserto de areia, enfim, é o lugar da palavra, é o lugar do silêncio, o lugar de escolher a Deus. Aqui Jesus os leva para um lugar deserto, não forçadamente, não que eles tenham ido para o deserto, mas enfim, para um lugar deserto que traz para nós, como eu acabei de dizer, essa ideia do deserto, do lugar da palavra, para se preencherem com a palavra de Deus. O versículo 31 vai dizer que eles não tinham tempo para comer. Interessante, porque se nós pegarmos o profeta Amós, capítulo 8, versículo 11, diz assim, lá o profeta Amós, dias hão de vir, oráculo do Senhor Deus, quando hei de mandar à terra uma fome, que não será fome de pão, nem sede de água, e sim de ouvir a palavra do Senhor. Então as pessoas, por que os discípulos de Jesus não tinham tempo nem para comer? Porque as pessoas tinham uma fome da palavra de Deus. As pessoas tinham uma sede da palavra de Deus. É o que o profeta Amós vai dizer, eu repito, oráculo do Senhor Deus, dias hão de vir, quando hei de mandar à terra uma fome que não será fome nem de pão, nem sede de água, e sim de ouvir a palavra do Senhor. Por isso que os evangelizadores, os discípulos, não tinham tempo nem para comer, porque as pessoas estavam tão famintas que eles esqueciam deles mesmos para alimentar esse povo, e não alimentar com qualquer alimento, alimentá-los com a palavra de Deus. Davam um alimento que era a palavra, e esse alimento, já que o alimento era a palavra, e a palavra se fez carne e habitou entre nós, e essa palavra é o próprio Jesus, qual era o alimento então que eles davam para o povo? Era o próprio Jesus.
Jesus é o centro da nossa evangelização. E os discípulos, então, como não tinham tempo para comer, significa que eles estavam anunciando o evangelho, anunciando Jesus. Jesus deve ser sempre o centro da nossa pregação, o centro da nossa evangelização. Então não tinham tempo para comer, porque estavam alimentando os outros com a própria palavra de Deus, que era Jesus. Aqui vai dizer o versículo 34 que Jesus viu uma grande multidão e encheu-se de compaixão. Jesus teve compaixão. Essa compaixão nós a encontramos também lá no profeta Jeremias. Profeta Jeremias, capítulo 31, versículo 20. O profeta Jeremias vai dizer assim. Capítulo 31, versículo 20, diz assim: Não será Efraim o meu filho querido? Não será ele um filho tão estimado? Que quanto mais dele falo, mais vontade tenho de lembrá-lo. Por ele meu coração palpita, tenho de me compadecer dele, oráculo do Senhor. Então, quando Jesus olhou para aquela multidão que estava como ovelha sem pastor, o que o profeta Isaías disse, Jesus cumpriu. Jesus teve compaixão, ou seja, por eles, por esse povo, por essa multidão, o coração dele palpitou, ele se compadeceu desse povo. Enfim, é próprio do amor de Deus. Olha, não será Efraim o meu filho querido? Em outras palavras, essa multidão não faz essa multidão, esses homens e mulheres que aqui estão, não são os meus filhos queridos? Não são eles meus filhos estimados? Que quanto mais eu falo deles, mais vontade eu tenho de falar, de lembrar deles. Por eles meu coração palpita, tenho de me compadecer deles, oráculo do Senhor. Então, Jesus tem essa compaixão que é próprio de Deus, é um amor de entranhas, as entranhas que se estremecem de compaixão, chega a sentir uma dor interior de amor por causa desses que estão perdidos como ovelhas sem pastor. E Jesus vai dizer ainda, porque eram como ovelhas sem pastor. E isso nós encontramos lá em Ezequiel, para a gente poder compreender o porquê que o Senhor se compadece por essas ovelhas. Se nós pegarmos Ezequiel capítulo 34, versículo 6, nós compreendemos o que o Senhor quer dizer. Ezequiel 34, versículo 6 diz assim: Dispersaram-se minhas ovelhas e vaguearam sem rumo por todos os montes e colinas elevadas. Minhas ovelhas se dispersaram por toda a extensão do país, sem que ninguém perguntasse por elas ou as procurasse. Então Jesus, quando ele olhou para aquele povo, para aquela multidão, ele viu naquela multidão aquilo que o profeta Ezequiel já havia falado do próprio povo de Deus, do próprio povo de Israel, como ovelhas perdidas, sendo levada pelo vento, ou seja, sendo levada por qualquer um que passe, descendo colinas, subindo montanhas, perdidas, correndo perigo, e ao mesmo tempo não tinha ninguém que se importasse com elas, não tinha ninguém que as procurasse. Ou seja, então quando Jesus viu isso, os seus filhos, famintos, sedentos da palavra, perdidos porque as autoridades já não procuravam essas ovelhas, eram deixadas de lado como se fossem qualquer um, como se não tivessem valor nenhum, nem procuradas e nem curadas e nem protegidas, como ovelhas realmente que estavam nas mãos de mercenários e não na mão de pastor. Jesus então tem essa compaixão interior que é próprio do pastor e é próprio de Jesus procurar a sua ovelha. É próprio de Deus procurar os seus. Nós vemos isso lá no capítulo 3 do livro do Gênesis, quando Adão e Eva pecaram, o Senhor vai à procura deles, dizendo: Adão, onde tu estás? É próprio de Deus procurar. Jesus vai dizer que o Pai está à procura dos seus adoradores, ou seja, é próprio de Deus nos procurar. E aqui mais uma vez o profeta Ezequiel vai falar para nós das ovelhas que não eram procuradas, das ovelhas que não eram cuidadas. Jesus vem então como o bom pastor que vai procurar as suas ovelhas. Nós encontramos também isso lá no profeta Jeremias, Jeremias capítulo 50, versículo 6 também, que diz assim: Ovelhas perdidas tornaram-se o meu povo, desviaram-na os pastores, fizeram que pelas serras perdessem o caminho,
passavam da serra para a montanha sem saber o lugar de sua morada, perdidas. Iam e vinham sem saber onde moravam, perdidas, porque os pastores as desviaram. Os maus pastores as desviaram. Então Jesus vem como o verdadeiro pastor. Ele mesmo vai dizer, eu as apacentarei, vai dizer a palavra de Deus. Então Jesus, ele sente compaixão das suas ovelhas, porque ele é o verdadeiro pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Então, diante disso, de aquilo que Jesus viu das ovelhas e viu que elas tinham necessidade de terem pastores, que os discípulos, os evangelizadores precisavam fazer como Jesus, que a evangelização só acontece se tem compaixão da ovelha, se quer procurar a ovelha, se quer buscar a ovelha e alimentá-la, trazê-la de volta para casa. A evangelização só acontece assim. Jesus viu que os seus discípulos estavam esgotados, cansados. E quem não está muitas vezes, não é verdade? Cansado na missão, na luta do dia a dia, na sua casa, nos trabalhos do dia a dia. Quando olhamos, parece que as coisas não vão para frente, que as coisas não avançam, que não fazemos progresso, parece que estamos patinando, nós vamos ficando cansados. Ou no serviço do Senhor, ofertamos toda a nossa vida, mas o nosso corpo já não consegue acompanhar mais o desejo do nosso coração, da nossa alma, e parece que a gente está fraquejando, parece que a gente está patinando sem sair do lugar. O Senhor é tão delicado conosco que quando o Senhor viu que os seus discípulos estavam cansados, que os seus discípulos estavam esgotados da missão, que não tinham tempo nem para comer, porque aprenderam com Jesus ter compaixão de uma multidão que ia e vinha, Jesus vai dizer para eles, eu volto agora lá no versículo 31, vinde a sós para um lugar deserto e descansai um pouco. E como que Jesus leva os seus discípulos para descansar? Isso nós encontramos no Salmo 22, versículos de 1 a 3, é aquilo que o pastor faz com a sua ovelha. Salmo 22, ou Salmo 23, dependendo da sua tradução, versículo de 1 a 3. O Senhor é o meu pastor, nada me falta. Ele me faz descansar em verdes prados, a água tranquilas me conduz. Restaura minhas forças, guia-me pelo caminho certo, por amor do seu nome. Então, Jesus teve compaixão daquela multidão porque era como ovelha sem pastor, mas Jesus também tem compaixão dos seus discípulos, dos seus evangelizadores, daqueles que devem continuar a sua missão. E ele também conduz os seus evangelizadores como um pastor conduz as suas ovelhas para verdes prados, não para ficar comendo de qualquer alimento. A ovelha, o pastor tinha muito esse cuidado de levar as suas ovelhas a verdes prados para não ficar comendo qualquer erva por aí, para não ficar comendo aquilo que vissem pela frente, mas daquela que foi preparada, da boa erva, da boa grama, daquilo que a terra poderia produzir. Então, ou seja, ele me leva a verdes prados, em prados verdejantes. Essa é a erva verdejante dos verdes prados do Senhor, o alimento que o Senhor prepara, como o pastor prepara para as suas ovelhas. Águas tranquilas nos conduz, são as águas do seu Espírito, nos dá de beber de águas limpas e límpidas e não das águas salobras do meio do caminho, porque a ovelha também tinha essa grande limitação, não podia ver uma água que já queria tomar, água suja, contaminada. Então o Senhor leva os seus evangelizadores a tomarem de águas limpas, de águas de fontes correntes, de águas tranquilas, restaura as nossas forças, nos faz novos para continuarmos, guia-nos no caminho certo pelo amor, por amor do seu nome. E tudo isso sozinhos com o Senhor. Da mesma forma que a ovelha fica sozinha com o seu pastor, o Senhor quis levar os seus evangelizadores para descansar num lugar deserto, ou seja, descansar na sua palavra, sozinhos com ele, porque ele seria o lugar de descanso para os seus discípulos. Aí está a nossa missão do evangelizador. Todas as vezes que chegamos cansados, nós precisamos saber que nós precisamos descansar em Deus. Pode ser que nesse domingo você se encontre assim, cansado da luta, cansado da batalha, cansado de orar, de rezar pelo esposo, pela esposa, pelos filhos, pela conversão disso, pela conversão daquele, pela situação da sua casa, pela situação
situação financeira já está esgotado, ou também esgotado na evangelização, esgotado na missão, há anos numa mesma missão, ou há anos na labuta para fazer com que o Evangelho de Jesus seja conhecido e que Jesus seja amado, hoje o Senhor está querendo levar você a um lugar de descanso, porque Ele quer restaurar as suas forças. Mas você precisa, nós precisamos, você e eu, precisamos descansar no lugar certo e com a pessoa certa. O lugar certo é na palavra de Deus e a pessoa certa é Jesus. Ele é essa pessoa que sozinhos com Ele pode restaurar as nossas forças. Então, o lugar de descansar não é o físico, pode ser que o nosso físico queira descansar na cama, mas a nossa alma, aquilo que somos, precisa descansar na palavra de Deus e sozinhos com o Senhor. Ele nos explicará as Escrituras e as Escrituras nos dará o descanso que precisamos. Que o Senhor hoje, nesse domingo, seja o seu lugar de descanso, o seu lugar de repouso e que você possa reclinar a sua cabeça na palavra de Deus, que é o próprio Jesus. E que o Senhor lhe abençoe. Ele que é Pai, é Filho e Espírito Santo.